Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho. Tá, pessoal, desculpa aí, então, nós estávamos sem áudio, então eu vou reiniciar a palestra, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre comportamento depressivo, o reconhecimento em perfis em redes sociais. O meu nome é Marici, eu sou professora da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, e eu fiz doutorado no Instituto de Matemática e Estatística da USP, em São Paulo. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês algo básico, assim mesmo, não muito aprofundado, porque, afinal de contas, foram 4 anos e meio de estudo e condensados agora em um pouco menos de 1 hora. Ok? Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem me mandar um e-mail e aí a gente pode conversar. Eu posso enviar minha tese para vocês também, para vocês estudarem, entenderem melhor essa questão toda aí, ok? Então, a quem se destina essa palestra? A pessoas que gostariam de desenvolver um trabalho semelhante, a pessoas que têm interesse em alguma das etapas aí do processo de Data Science. Eu peguei algumas etapas aqui da Data Science porque elas se adequavam melhor ao nosso objetivo. Então, da fonte Cielo em 2016. Mas existem outros nomes com objetivos muito semelhantes, que envolvem a área de mineração de dados, business intelligence, e outras áreas aí, big data. Então, tem outras áreas aí que também trabalham com algo semelhante. Nós escolhemos Data Science por ser a grande área, e esse autor, exatamente, especificamente, porque as etapas encaixaram melhor nos objetivos da nossa pesquisa. Ok? Então, quais são essas etapas nesse sentido? A definição do objetivo da pesquisa, porque a gente tem que ter bem claro onde a gente quer chegar, um objetivo bem delineado para que as coisas sejam bastante produtivas, para que o trabalho seja bastante produtivo. Em seguida, a gente passa para a coleta dos dados, que é a extração dos dados que a gente vai utilizar para as análises, a preparação dos dados. Essas duas etapas, a de coleta e a de preparação dos dados, foram as mais morosas, as mais demoradas e trabalhosas. E depois a gente partiu para a exploração dos dados, que são os experimentos propriamente ditos, e depois a modelagem e apresentação, que foram as análises e aplicando também um formato mais agradável para explicar esses resultados para o usuário. Então, foi um projeto interdisciplinar. O que significa isso? Nós tivemos apoio de algumas outras áreas, além da área da ciência da computação, começando pela psicologia. Então, existem diversos tipos de depressão. Nós nos atemos ao transtorno depressivo maior. Então, quando eu falo de depressão, eu estou falando do transtorno depressivo maior, especificamente. Dentro desse trabalho, a depressão é denominada como comportamento depressivo. Então, quer dizer, a pessoa tem depressão. Não, ela apresenta um comportamento depressivo. Não temos o objetivo, de forma alguma, de fazer nenhum diagnóstico, até porque não é da nossa alçada, não é do escopo do nosso trabalho. Também tivemos apoio da psicometria, que é uma área da estatística que estuda problemas, aplica estatística em cima de problemas da psicologia. O inventário de depressão de Beck foi um instrumento escolhido para a gente utilizar, para a gente descobrir, para a gente investigar mesmo se o usuário estava apresentando comportamento depressivo ou não. Então, esse inventário de depressão de Beck, o BDI-2, ele é composto de 21 perguntas, onde a gente pode identificar se o usuário apresenta ou não um comportamento depressivo. E no caso desse inventário, ele classifica esse comportamento depressivo em 4 níveis.
E, por último, nós temos o Facebook, que foi a rede social selecionada para a gente extrair esses dados, fazer essa extração de dados. Então, qual foi o nosso objetivo, mais tecnicamente falando? Apresentar um modelo de regressão logística multinomial. Por que multinomial? Porque nós tínhamos o comportamento depressivo relacionado a 4 níveis de depressão, não apenas 2, sim ou não, para poder usar uma regressão logística binária. Nós até testamos, sim, a regressão logística binária, mas a multinomial teve melhores resultados. E isso a partir do comportamento longitudinal do usuário na rede social. Então, o que é esse comportamento longitudinal? Ele é um comportamento ao longo do tempo, porque o usuário ele tem uma interação ao longo do tempo aí na rede social. E isso tudo para predição de probabilidade de traços depressivos. Então, qual que é o objetivo? Predizer, né, qual é a probabilidade dele apresentar algum desses 4 níveis de comportamento depressivo, considerando o comportamento dele na rede social. Ok? Então, continuando aí com o processo Data Science, agora a gente vai para a etapa da coleta propriamente dita. Então, aqui a gente fez o quê? A princípio, nós precisamos desenvolver um aplicativo chamado Vivamente, um aplicativo web, e onde os usuários, vocês podem observar ali os usuários logo abaixo em cinza, entravam no Facebook e tinham o Facebook Canvas, que é uma página que dentro dessa página estava rodando esse aplicativo Vivamente. Esse aplicativo, ele era composto de 21 questões, que foi o questionário BDI-2, e também desenvolvida toda a parte lógica para a extração das postagens e curtidas do usuário, curtidas em páginas, né, do usuário, desde o momento em que o usuário entrou no Facebook até o exato momento de ele estar respondendo ali a pesquisa, de ele estar participando da pesquisa. Então, esse aplicativo, ele foi hospedado no Heroku, uma versão paga do servidor Heroku para garantir a confiabilidade desses dados, a segurança desses dados. E armazenado, depois da extração, armazenados em um banco de dados chamado MongoDB. E também uma versão paga desse servidor, chamada servidor Atlas, que ficou 24 horas no ar, 7 dias por semana. Então, nós precisávamos garantir essa disponibilidade aí desses dados. Então, por isso nós optamos por um servidor pago, pelo Atlas versão paga, até porque nós precisávamos também da replicação desses dados, não só em uma nuvem, mas em mais 2, na verdade foram 3. Então, continuando aí, o desenvolvimento do aplicativo. Esse aqui, na verdade, é o Facebook Canvas. Então, nós precisamos fazer uma série de configurações nesse Facebook Canvas. Mas as principais aqui que eu quero destacar são o ID do aplicativo, a chave secreta do aplicativo e o domínio. O domínio é o quê? Lá o servidor Heroku, onde ele estava hospedando o nosso aplicativo. Porque essas informações, elas serão utilizadas dentro da aplicação para fazer uma conexão com esse Facebook Canvas. É como se fosse um painel e ele estaria hospedando a aplicação dentro dele. Outra questão que a gente também trabalhou foram os itens aprovados. Vocês podem observar que nós temos 3 itens, que são e-mail, public profile e user friends. Então, tanto e-mail quanto public profile quanto user friends, eles já são aprovados por likes e posts. Então, nós precisamos desenvolver um aplicativo e pedir a permissão do Facebook. Então, na terceira vez que nós submetemos o aplicativo, ele foi aprovado pelo Facebook, porque eles têm
uma séria política de privacidade, enfim, uma política muito, muito grande, muito extensa e bem rigorosa com relação aos dados deles. E também, paralelamente a essa aprovação do aplicativo, nós também precisamos submeter o projeto ao Comitê de Ética. O Comitê de Ética que analisou o projeto e aprovou foi o Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Uma dica para quem vai trabalhar com dados de seres humanos é submeter esse projeto, né, o projeto de vocês, logo para o Comitê de Ética, porque ele demora um pouquinho. O nosso demorou 4 meses para ser aprovado. Então, é bom cuidar, né, ter esse cuidado de submeter para o Comitê de Ética e também submeter o quanto antes para evitar possíveis atrasos aí no trabalho de vocês. Beleza? Então, continuando aí, um pouquinho agora da parte técnica do aplicativo. Então, nós temos aqui, dentro do meu GitHub, nós temos todo o código-fonte do aplicativo, todo comentado. Então, se alguém quiser fazer um fork desse aplicativo, quiser baixar e analisar, pode ficar à vontade, fazer as considerações, enfim, reutilizar da forma que achar necessário. Então, a gente já tem um aplicativo aí, um código-fonte bem elaborado, disponível também aí para o nosso público. Então, aqui o que eu quero destacar dentro do arquivo config, nós temos 2 arquivos JavaScript, que são o Alt.js e o Database.js. No Alt.js, de autenticação, nós temos aquela informação que eu falei para vocês lá atrás, do Client ID e do Client Secret, que eram aquelas 2 informações que depois a aplicação iria utilizar para fazer essa ligação com o Canvas. E também dentro do Database JavaScript, nós temos o caminho para o MongoDB, aí, né, o nosso PET, para o nosso banco de dados, ok? Então, o que a gente utilizou como tecnologia para o desenvolvimento desse aplicativo? Nós utilizamos o Node.js como interpretador de código-fonte JavaScript do lado do servidor, porque nós não podíamos simplesmente utilizar o JavaScript do lado do cliente por questões de segurança. O Express também nós utilizamos como framework para aplicativos Node.js, ele já fornece uma estrutura, e o Passport foi um middleware para autenticação da aplicação, que também o Facebook exige uma autenticação bem severa de usuários, então nós utilizamos o Passport para gerenciar essa parte. O AngularJS foi um framework para gerenciamento do questionário, daquelas 21 questões lá, perguntas do PDI 2. E, por fim, o MongoDB, que é um banco de dados orientado a documentos. Ele é um banco de dados NoSQL e ele armazena documentos do tipo JSON, exatamente o formato que o Facebook fornece os dados. Então, por isso, nós utilizamos também essa tecnologia aí, ok? Ótimo. Aplicativo desenvolvido, todas as aprovações ok. Agora a gente precisava fazer a divulgação desse aplicativo para conseguir voluntários, usuários voluntários para responder as questões e permitir que nós utilizássemos as postagens e as curtidas. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi um e-mail, disparar um e-mail com o texto explicando o objetivo da pesquisa e tal. Depois também publicamos na linha do tempo Facebook com compartilhamentos, Twitter, LinkedIn. Temos uma página no Facebook também explicando os objetivos da pesquisa, caso o usuário ainda tivesse alguma dúvida. Promovemos uma campanha no Facebook também para promover o aplicativo, onde nós pagávamos só por instalação. Então, quando o usuário instalava o aplicativo, que a gente precisava pagar. Então, mas é bem baratinho no final, acabou não saindo tão caro
o nosso projeto. Criamos um vídeo no YouTube também, e os comentários em notícias. De repente apareceu uma notícia de alguém, de um ator, por exemplo, que se suicidou. Então, os comentários a gente começou a disparar ali para um público um pouco mais específico, o que ajudou bastante também. Ok? Então, o fluxo do Vivamente funcionou da seguinte forma: se o usuário acessava esse link, se ele não tivesse logado no Facebook, apareceria essa tela para ele logar. Se ele já tivesse logado, aparecia essa tela para ele permitir, né, para ele fornecer as permissões do perfil público dele, do e-mail, das publicações, e na linha do tempo, né, e as curtidas. Entrando no aplicativo, aí sim ele tinha o questionário BDI-2, composto por 21 questões. Então, respondidas essas 21 questões, ele clicava em enviar. Nesse mesmo tempo, o servidor MongoDB armazenava esses dados das 21 questões, mais as postagens todas, ele fazia uma varredura de todas as postagens e curtidas do usuário. Então, continuando aí no processo de Data Science, passamos para o processo, para a etapa de preparação dos dados. Então, nessa etapa, o que nós fizemos? Nós precisamos fazer várias limpezas. Então, nós criamos scripts dentro do próprio MongoDB para fazer essa limpeza, esse desmembramento de variáveis. Então, aqui nós temos um array, logo aqui em cima, nós temos um pedacinho do texto, do código, que veio do Facebook, o formato. Então, como eu falei, no formato JSON, eu tenho aqui um array de post, só dois objetos eu tenho ali. Então, entre chaves, eu tenho o primeiro objeto, que tem o atributo story, e o valor. Qual que é esse valor? Aquela parte em verde ali, entre aspas, duplas. Então, eu tenho um par, atributo valor. E ele é um objeto. Então, cada postagem do usuário, eu tenho um objeto, ou curtida, né? Nesse caso, eu estou analisando o array posts. Ele tem um outro array chamado likes, que é com as páginas que o usuário curtiu, e mais um array com as 21 questões. Aqui é só para exemplificar, tá? Como os dados vêm para nós do Facebook. Então, eu tenho ali, por exemplo, o atributo story. Fulano de tal, ele... O que eu fiz ali? Minha foto de capa, né? Eu atualizei a minha foto de capa. Aí, create time, em que data? Exatamente o ano, o mês, o dia e a hora, exatamente. E os IDs, tanto o ID numérico quanto o ID de objeto. Então, os dois IDs também a gente obteve dentro desse mesmo objeto. Isso é padrão, tá? Esse vem um padrão. Então, aqui eu tenho story. Logo abaixo, nesse outro objeto, eu tenho message. Então, eu tenho um atributo message, onde o usuário, por exemplo, escreveu alguma coisa, o texto do usuário. E o story, novamente, o que o usuário fez? Nesse caso, atualizei a minha foto de perfil, né? Antes era de capa, agora foi de perfil. Então, é bem interessante porque eu consigo verificar o que o usuário está fazendo, em que momento exato o usuário está interagindo com a rede, o que ele está fazendo. Só que esses dados, ele vêm de uma forma bruta, então a gente precisa lapidar esses dados para poder trabalhar, para poder utilizar as técnicas em cima disso para facilitar a nossa vida. Então, nós obtivemos 672 registros de usuários voluntários. E que isso se transformou em 416.663 mensagens. Porque imagina, um usuário pode ter 1.000 mensagens, outro usuário 2.000, 3.000. Isso depende da interação de cada usuário dentro da rede. Então, nós precisávamos fazer o quê?
transformar esses dados em dados longitudinais dentro de uma tabela, dentro de um painel. Então, aqui a gente tem um exemplo. Vocês podem observar ali na parte superior da tabela, que eu tenho ali o ID, o dia, o mês, a hora, o texto já extraído, do atributo message, os textos ali, e a quantidade, enfim. Isso é só um exemplo, tá? Um pedacinho da tabela. Essa tabela é bem extensa, bem mais extensa. Eu vou explicando aí no decorrer da apresentação, ok? Então, aqui eu tenho a arquitetura de mais uma parte da preparação dos dados, que foi a parte de extração e polarização das postagens. Então, o que a gente fez com essas postagens? Beleza, nós temos as postagens, os textos, mas e aí? Essa é uma mensagem positiva ou uma mensagem negativa? Então, o que a gente fez? A gente criou uma base de mensagens com 10.000 mensagens, utilizamos uma plataforma chamada Crowdflower, que ela fez o quê? Ela colocou os sentimentos, classificou os sentimentos de cada uma dessas 10 mensagens, de positivos ou negativos. Para quê? Para que depois nós pudéssemos aplicar um classificador em cima da nossa base de dados, que é essa base de dados que está escrito ali, mensagens para classificar, que era a nossa base de dados. Essa base de dados com 416.663 mensagens. Essas mensagens foram classificadas, né, elas aprenderam com a base de dados que já existia, com 10.000 mensagens, através do classificador SVM. Então, nós testamos, na verdade, outros classificadores, mas esse classificador, Support Vector Machine, foi o que teve uma precisão melhor. Então, nós optamos pelo classificador SVM. E aí, nós conseguimos classificar esses sentimentos, esses textos do usuário, em sentimentos positivos e negativos. Observem aqui nessa tabela, em que eu tenho aqui na primeira coluna, um novo atributo, que é a predição, ou seja, a classificação desse dado, desse texto, no caso da quarta coluna ali, o texto, né, em positivo ou negativo. Continuando aí, então, na preparação dos dados. Eu estou passando algumas das etapas, foram bem mais etapas do que essas que eu estou apresentando aqui, ok? Então, a categorização e binarização da variável nível. Então, nós tínhamos o quê? Um banco de dados, uma série de dados, em que o usuário tinha sintomas depressivos ou não, isso classificado em 4 níveis. Então, o BDI-2, o que ele fez? Ele classifica, na verdade, o padrão dele. Esses sintomas de depressão, de comportamento depressivo, em mínimo, leve, moderado e grave, dependendo da pontuação. Então, nós tivemos que fazer essa categorização dessas variáveis para poder aplicar o modelo logístico multinomial. E para aplicar o modelo logístico binário, nós precisamos fazer uma binarização. Para isso, nós utilizamos o BDI-PC, que é uma subdivisão do BDI-2, que ele só considera 7 fatores aí, 7 sintomas de depressão, que são independentes da função física. Então, foi essa parte da categorização e binarização das variáveis aí que representam os níveis dos sintomas depressivos. Então, aí vocês podem observar que nós temos as tabelas já um pouquinho mais extensas, né? A cada vez que nós fazíamos uma limpeza, uma binarização, nós obtínhamos mais variáveis para o nosso modelo. Então, ao todo, nós conseguimos 76 variáveis. Dentre essas 76 da base de dados posts, 27 só que foram utilizados. E da base de dados likes também foram 76 e 28 variáveis que entraram para o modelo, porque foram consideradas, depois da aplicação de algumas técnicas, foram consideradas válidas, foram consideradas relevantes para a predição
do comportamento depressivo do usuário. Então, não foram todas, muitas, a maioria das variáveis foram descartadas. Continuando, então, agora nós passamos para a etapa da exploração dos dados, que é a etapa dos experimentos propriamente ditos. Então, nessa fase que nós aplicamos o modelo de regressão logística. Então, o que é esse modelo de regressão logística? O que ele tem como objetivo? Obter a probabilidade de ocorrência de um evento definido por Y. O que é o nosso Y? São os níveis, os 4 níveis de depressão que o modelo BDI mesmo, ele já define. Então, ali nós temos, com as setinhas vermelhas, a logística binária e a logística multinomial. Lembrando que a multinomial que foi a que teve melhores resultados, nós não descartamos a logística também binária, mas eu vou falar mais sobre a multinomial. Os resultados que eu vou apresentar serão da multinomial. Então, a binária, a característica da variável dependente, já ali na segunda coluna, ela é qualitativa, e com 2 categorias também, ela é também dita como dummy. Por que dummy? Porque ela só tem 0 e 1, e ela segue uma distribuição ali na terceira coluna, uma distribuição de Bernoulli. O que significa isso? Significa que as minhas variáveis, elas só têm 2 opções, sucesso ou fracasso. Sucesso é representado por 1, ou seja, ali na função de ligação canônica, na quarta coluna, é representado por P, que seria o 1, ou 0. O fracasso seria o 0. Então, tem 2 opções, sucesso ou fracasso, 0 ou 1. 1 apresentado por P e o 0 por 1 menos P, ali na fórmula da ligação canônica. E a logística multinomial, ela tem mais do que 2 categorias. E a distribuição dela é binomial, ou seja, o que é essa distribuição binomial? Nada mais é do que uma distribuição de Bernoulli considerando várias categorias. Vocês podem observar ali na função de ligação canônica que ele tem no 1, que é o PM, ele tem o Mzinho ali que indica que são várias categorias, e o 0, 1 menos o PM, que o M significa múltiplas categorias, ok? Bom, então, com relação ainda aos experimentos, dentro do modelo probabilístico, as análises que nós fizemos foram referentes ao coeficiente de correlação, ao coeficiente logit, que nada mais é do que a aplicação do modelo de regressão logística multinomial, um coeficiente relativo, e, na sequência, testes de Wald, dentre eles testes de significância e outros testes. E, na sequência, nós tivemos as conclusões de discussões, onde nós fizemos comparações com outros resultados de outros estudos, alguns divergentes, outros que entraram em concordância, mas, enfim, foram os resultados que nós obtivemos aí na nossa pesquisa. A equação do coeficiente de correlação, o que ela é? Ela mede as variáveis x e y, lembrando que x são todas aquelas 28 variáveis que entraram no modelo, e y são aqueles 4 níveis de depressão. Então, o que é esse coeficiente ele considera? Parece meio assustadora essa fórmula a princípio, mas ela é bem tranquila. A gente tem ali os somatórios, né, de N, que são a quantidade, né, desde a quantidade de registro que a gente tem, começando no 1, cada um do X, cada um dos Y, menos a média deles, né, que isso significa o quê? Na verdade, ele calcula a razão entre a covariância, que ele depois de igual a gente tem, a covariância de 2 variáveis, e o produto dos desvios padrão de cada uma delas. Então, observe ali o cov, x e y, né,
que ele considera essas duas variáveis x e y, e o produto dos desvios padrão de cada uma delas, ali, var x, var y, ok? Então, esse coeficiente de correlação, ele chama coeficiente de correlação de Pearson, que ele varia entre -1 e 1. Então, quanto mais próximo de -1, menos ele tem essa correlação, e quanto mais próximo de 1, maior essa correlação entre as variáveis. Ok? Continuando aí, então, no modelo propriamente dito, no modelo logístico, nós temos a equação representada aí pelo ZI. E logo abaixo, na terceira, nós temos a probabilidade, que foi a equação que nós utilizamos, que é aquela tabela que eu expliquei lá em cima, da distribuição de Bernoulli, do 1 lá. Estão lembrados? Então, ele considera o quê? Ele considera o x, que são as variáveis, e também uma constante. Tá? Então, essa parte aí é um pouquinho mais técnica, e na tese ela está bem explicada. Se alguém tiver interesse em discutir essas questões aí também mais técnicas, pode me procurar. Eu tenho bastante interesse nessa parte aí mais estatística do modelo. Continuando, então, vamos agora para a modelagem dos dados, né, para identificação mesmo dos resultados obtidos e apresentação em um formato um pouco mais entendível, vamos dizer assim. Então, o que nós tivemos aí? Observem, eu tenho a primeira parte ali, eu tenho uma tabelinha, e eu tenho algumas variáveis, eu selecionei 4 variáveis: idade, sexo, likes e posts. E os 4 níveis de depressão, que são eles: mínimo, leve, moderado e grave. E logo abaixo, eu tenho uma visão é a mesma informação, tá? Então, tem a mesma informação da tabela, eu tenho no gráfico logo abaixo, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre essa questão aí dos resultados, o que significam esses resultados aí. Então, na variável idade, a primeira variável aí, ela apresenta uma correlação positiva para as categorias mínimo, leve e moderado, com valor igual a 30%, 15% e 7%. Lembrando que os dados, eles foram transformados para porcentagem, para facilitar o entendimento, tá? Para vocês não confundirem lá com o valor que eu falei do -1, né? Do coeficiente de correlação de Pearson, que ele varia entre -1 e +1. Então, eles foram transformados para porcentagem, para facilitar o entendimento, tá? Então, nas categorias mínimo, leve e moderado, o valor foi igual a 30%, 15% e 7%, respectivamente. E o coeficiente negativo para a categoria grave, com o valor de 39%, como vocês podem observar. Então, o que significa isso? Que a proporção dos quadros mais leves de sintoma depressivo tende a ser maior com o avanço da idade. E, ao mesmo tempo, que os quadros mais graves de sintomas depressivos, ou seja, a categoria grave, são observados entre pessoas mais jovens e tendem a se reduzir aí com a idade. Passando para a próxima variável, a variável binária sexo, em que os homens são representados pelo número 1 e as mulheres pelo valor 0. Então, aí o coeficiente de correlação estimado para essa variável é baixo. Então, eu posso destacar aqui a categoria leve, com o coeficiente de 15%, e a categoria grave, com o coeficiente de -19%. O que significa isso? Que os homens têm a probabilidade maior de apresentarem sintomas leves de depressão. Ou seja, nos níveis mínimo, leve
e moderado. Já as mulheres, elas apresentam quadros mais graves de sintomas depressivos. Continuando, então, com relação às variáveis likes e posts. Elas possuem valores intermediários para o coeficiente de correlação, que são menos 14% e menos 18%, respectivamente. Isso para a categoria mínima. E 11% e 18%, respectivamente, para a categoria grave. Então, a gente pode observar aí uma relação negativa entre o número de curtidas e de postagens para os casos leves de sintomas depressivos. E uma relação positiva para os casos mais graves. Onde a gente pode concluir o quê? Que o aumento do número das postagens e curtidas está relacionado à presença de casos mais graves de sintomas depressivos. Continuando, então, aí, no próximo slide aqui, eu tenho uma outra tabelinha, também com um gráfico, em que a gente analisou a variável madrugada e TRI1, TRI2 e TRI4, que foram os trimestres relacionados ao ano aí da integração do usuário. Então, o que a gente pode observar aí? A variável madrugada, ela não é significativa para a categoria quadros mais intensos de sintomas depressivos não apresentam maiores níveis de atividade durante a madrugada, em comparação com as pessoas com menor nível de sintomas depressivos, comparados com o período da manhã, né, que sempre existe um período de comparação aí. Então, esse período da madrugada foi comparado com o período da manhã, que seria o oposto. Mas a variável madrugada é significativa para as categorias leve e moderado, indicando aí que as pessoas que apresentam quadros intermediários de sintomas depressivos registram aumento de seus níveis de atividade durante a madrugada, em comparação com a base, que é a categoria mínima, que é a base de referência, chama de base ou referência, que fica na base, na verdade, né, que serve como referência. Então, o que de certa forma é bem interessante, porque um dos objetivos é identificar os sintomas depressivos o quanto antes. Então, com essa interação da madrugada, a gente conseguiu identificar isso. Agora, com relação aos trimestres aí, que são os períodos do ano, os coeficientes estimados para o primeiro trimestre, a primeira variável aí, TRI1, são significativos para todas as categorias. Isso mostra que, independente do quadro de comportamento depressivo, todas as pessoas tendem a acessar mais a sua rede social no primeiro trimestre, mostrando que, em média, as pessoas da categoria leve apresentam 21,7% de probabilidade a mais de acessarem a rede social no primeiro trimestre do que as pessoas da categoria mínima, sempre relacionadas à base. Já as pessoas da categoria modelo apresentam 41,1% a mais de probabilidade de utilizar a rede social no primeiro trimestre, em comparação com as pessoas da categoria mínima. Já as pessoas da categoria grave apresentam 198,7% a mais de probabilidade de utilizar a rede social do que as pessoas da categoria mínima no primeiro trimestre. Já os coeficientes estimados para o segundo trimestre do ano, que é representado aí pela variável TRI2, são significativos só para a categoria moderado. Quer dizer que as pessoas da categoria moderado apresentam 24% de probabilidade menor de acessarem a rede social no segundo trimestre do que as pessoas da categoria mínima. Os coeficientes estimados para o quarto trimestre mostram que apenas a categoria leve
apresenta coeficiente significativo, apresentando 26,1% de probabilidade a mais de acessarem a rede social no quarto trimestre do que os usuários da categoria mínima. Então, gente, o que a gente pode concluir com tudo isso? Que os resultados encontrados para os trimestres mostram que todas as pessoas utilizam mais a rede social no primeiro trimestre, mas que a probabilidade de uso se eleva com o nível de sintomas depressivos. Por outro lado, no segundo e no quarto trimestres, não se observa uma relação direta aí entre o nível, né, entre o uso da rede social e a gravidade do quadro de sintomas depressivos. Então, essas foram os dois resultados que eu quis trazer para vocês. Não que não haja mais resultados aí, não que não sejam tão relevantes quanto, mas a gente precisava se ater a algo assim mais apresentável e significativo. Então, passando aí para as conclusões, o que eu posso falar de uma maneira geral e bem resumida? Que a significância geral do modelo foi referente a 95%, e a gente utilizou o pseudo-R² para testar essa significância do modelo. Então, ele foi considerado bastante relevante. Repetindo aí, né, só que de uma maneira mais resumida, os resultados para os trimestres mostram que todas as pessoas utilizam mais a rede social no primeiro trimestre, e a probabilidade de uso se eleva com o nível de sintomas depressivos. No segundo e no quarto trimestres, não se observa uma relação direta entre o uso da rede social e a gravidade do quadro de sintomas depressivos, isso falando de uma forma um pouco mais resumida do que anteriormente. Outra questão as variáveis mais significativas na chance de ocorrência entre as categorias são estima, fracasso, interesse, suicida, tristeza, desvalorização e punição. Foram as que tiveram mais peso. Então, o que a gente pode concluir? Que esse grupo de 7 variáveis, que é aquele do BDI-PC, que a gente utilizou para classificação binária, é bastante representativo para a discriminação de casos depressivos entre as 4 categorias. Já na análise de contraste, falando de outras análises, além dessas que eu apresentei, na análise de contraste, utilizando os testes de log de verossimilhança, Q², R², A e C e B e C, todos obtiveram taxas superiores para o modelo de regressão logística multinomial, tanto para a base de dados likes quanto para a base de dados posts. Por isso que nós nos ativemos mais a regressão logística multinomial do que a regressão logística binária. Aqui eu tenho só um exemplo do BDI de uma das perguntas, a pergunta 9. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da estrutura. Pensamentos ou desejos suicidas. Então, eu tinha 4 opções. 0, 1, 2 e 3. Não tenho nenhum pensamento em me matar, tenho um pensamento, gostaria. Então, vai ficando cada vez mais grave. E mais um exemplo aí é choro. Então, eu não choro mais do que chorava antes, eu choro mais, eu choro por qualquer coisa, eu sinto vontade de chorar, mas não consigo. Então, essa foi a pontuação, e eu trouxe 2 exemplos só das 21 questões, aí eu trouxe 2 exemplos para exemplificar. Então, o que a gente tem aí no futuro? Essa base de dados, ela é bastante rica, ela foi explorada só uma pontinha, que eu costumo dizer, do iceberg, a gente explorou só uma pontinha. Então, nós estamos escrevendo um projeto de pesquisa para utilizar essa base de dados para identificação de outros objetivos e utilizando outras técnicas aí
inclusive relacionadas à inteligência artificial, enfim, a gente pode utilizar bastante ainda essa mesma base de dados, porque ela tem muita coisa importante, e a gente precisa explorar mais essa base de dados. Então, quem tiver interesse, reiterando o convite aí, quem tiver interesse, então, me procura, manda um e-mail, quem quiser participar, entender um pouco mais sobre o projeto que a gente está desenvolvendo, ou sobre a minha tese, manda um e-mail que eu respondo para vocês e a gente pode conversar com relação a algo que a gente pode fazer aí juntos. O que eu trouxe aqui? Eu coloquei futuro, o que a gente pode analisar? Existe uma área que é processamento de linguagem natural, que a gente pode trabalhar também com relação a essa parte mesmo aí de texto oriundo da rede social. Então, eu tenho aqui uma pessoa, uma das notícias, na verdade, de uma pessoa que se suicidou, que estava com depressão, se suicidou, e ela deixou uma nota, um texto no Facebook. Então, é bastante interessante essa exploração. Obviamente que não para deixar esse ponto, né, esse ponto já é a ponta lá, para não deixar chegar nem perto dessa catástrofe aí que é o suicídio, mas já para a gente pensar que a gente pode trabalhar anteriormente para evitar esse tipo de situação, para que aconteça, né? Aí mais um caso também, de uma pessoa com depressão que se suicidou, mas são 3 casos, né? Esse rapaz, ele deixou uma nota de suicídio na rede social. Então, a gente pode trabalhar com essa questão de texto, a gente pode trabalhar com outras técnicas, como eu falei, em busca de auxiliar mesmo nessa área. Eu acho que existe muita coisa a ser feita. A depressão é uma doença, ela está aí, e ela é manifestada de diversas formas, e uma das formas é a partir da rede social, que nós identificamos e começamos a trabalhar essa questão, mas tem muito trabalho aí pela frente que a gente pode acrescentar e auxiliar nessa área, e utilizando o nosso conhecimento como cientistas da computação e outras áreas aí, e juntos a gente consegue contribuir um pouquinho, e isso é o mais importante. Obrigada a todos pela participação, e mais uma vez aí os meus e-mails, podem ficar à vontade de me mandar e-mails para a gente conversar sobre esse assunto, ok? Jefferson, obrigada. Ricardo, obrigada. Boa noite a todos.